Estão querendo comparar o 2023 do Botafogo com o 25 do Flamengo, é isso? Estavam falando pra mim até nos vídeos curtos que eu faço. Ah, você ria, né? Na época lá que o Botafogo falava que foi prejudicado. Agora você vê, tá dando razão pro John Textor. Será que é isso mesmo? Eu ainda digo, não dá pra comparar. E vou explicar pra você nesse vídeo aqui. Aliás, finalmente vamos voltar a falar de futebol, né? Esse canal aqui só falava de bastidor, de política, de manipulação, de estádio, de um monte de coisa, menos de futebol. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, aqui torcemos sem parar. Que bom, que beleza, muito bom poder falar de um assunto mais leve, né? Tá bom que a gente vai falar de arbitragem também, comparando o 23 com o 25, mas no geral é um assunto muito mais leve, que a gente tá falando mais de bola do que de bastidores da bola, da podridão dos bastidores. Então, muito obrigado a você que está comigo aqui nesse vídeo mais uma vez. Se você não esteve em algum outro vídeo comigo antes, está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal Antenados na Jogada. Se torne um antenado, seja membro se você puder, apoie com o Pix, seja o nosso patrocinador se você gostar do nosso trabalho. E claro, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, tem tudo isso que você pode fazer, comenta, olha os outros vídeos, tem muita coisa que você pode fazer para ajudar a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é imparcialidade total, antenado. Imparcialidade significa o quê? Você falar aquilo que você tá vendo, não aquilo que o seu coração pede pra você falar. É isso. Tamo junto, hein? Vamos que vamos. Antenado, vamos partir do princípio aqui que o Palmeiras foi beneficiado igualmente em 23 e em 25. Beleza? Os benefícios ao Palmeiras foram os mesmos. Estão dizendo até que o Palmeiras já teve 15 pontos de favorecimento de arbitragem nesse campeonato atual de 2025. Não vou entrar nesse mérito se teve, se não teve. Mas vamos falar aqui de 2023. Porque sim, foi uma pipocada monstruosa do Botafogo, eu vou provar isso pra você. Por mais favorecimento que o Palmeiras tenha tido. E aí, eu vou mostrar com dados aqui de tabelas da época e atualmente. Não dá pra comparar com o Flamengo, porque o Flamengo esteve na frente ali brigando com o Palmeiras, muito próximo, com campanhas com aproveitamentos muito altos, desde o primeiro turno até agora. O Botafogo em 2023 não, o Botafogo deslanchou em 23, fez o primeiro turno melhor da história em 23. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar números aqui na tela para você ficar mais ciente. Olha só. Brasileirão 2023, o primeiro turno aqui pra você agora. Olha lá, rodada 19. Botafogo com 47 pontos em 19 jogos. Recorde, né? Até agora não foi superado esse recorde do Botafogo. E o Palmeiras em segundo com 34 em 19 jogos. 34 pontos. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. São 13 pontos de diferença. O Grêmio com 33 e o Flamengo com 32 fechavam aí o G4. Agora, olha como terminou o primeiro turno do Brasileirão desse ano. O Flamengo com 40 pontos, com 18 jogos, não um jogo a menos. O Cruzeiro com 19 tinha 37. E o Palmeiras com 36 pontos em 17 jogos. 2 jogos a menos que o Flamengo. Agora já igualou esse número de jogos a menos, né? Aí você vê aqui, ó, o aproveitamento do Flamengo no primeiro turno. Vamos dizer que o Flamengo ganha do Sport, que é o jogo que está atrasado. Ainda não se compara ao do Botafogo, que fez 47. Então foi bem, ou vai ser, né, bem inferior, mesmo que o Flamengo ganhe do Sport. E o Palmeiras aqui, com 36 pontos, um aproveitamento, digamos, melhor, parecido, mas melhor do que fez em 2023, do que teve lá em 2023. Mas a questão, cara, é que o segundo turno, vamos trazer aqui agora a tabela da rodada 27, que foi essa última aqui. Olha lá. A tabela da rodada 27, que foi a última desse ano, mostra isso aí, ó. Que mesmo o Palmeiras passando, porque já tem um aproveitamento melhor no segundo turno do que o Flamengo, e a gente vai ver isso já já, eles ainda estão muito próximos. E sempre estiveram muito próximos. Nunca houve uma disparidade. Nunca nenhum passou muito na frente do outro de uma forma absurda. Nada parecido com isso aqui, ó. A tabela da rodada
27 lá do Brasileirão de 2023. A campanha do Palmeiras esse ano é tão acima que pode superar até mesmo a do Botafogo em 23 nessa 27ª rodada. Se o Palmeiras vencer o jogo atrasado dele com o Santos, chegaria aí a 61 pontos em 27 jogos, enquanto o Botafogo tinha lá 58, os mesmos 58 pontos que o Palmeiras já tem, mas com um jogo a mais naquela oportunidade. Gente, vou falar uma coisa aqui também, né? A verdade é que o Botafogo naquele ano não tinha time para fazer essa campanha tão absurda que fez no primeiro turno. O Palmeiras também tinha um time bem inferior ao que tem esse ano, sem dúvida. Mas o Botafogo tinha um time bem inferior ao que tinha no ano seguinte, que foi o ano passado, quando foi campeão da Libertadores e do próprio Brasileiro. Tem como duvidar disso aí? É que o Botafogo, cara, no primeiro turno fez uma coisa tão espetacular, tão acima da média de qualquer expectativa, que, sabe, assim, deu tudo certo. Tudo certo. O Botafogo ganhou pontos que ninguém jamais esperava. E no segundo turno foi o contrário. Aquelas coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Só que na média, se somar e dividir por 2, vai ficar ali. O resultado final, que o Botafogo terminou em quinto, foi para a pré-Libertadores da Libertadores que conquistou em 24, no ano seguinte, aquele ano, ano passado, esse ano. E é mais ou menos talvez a posição que o Botafogo vai terminar esse ano. No G4, no G5, por aí. Ou seja, não era uma colocação ruim, muito pelo contrário, só que o segundo turno foi tão ruim, o Botafogo fez um segundo turno tão medonho, que tudo deu errado, tudo que deu certo no primeiro deu errado no segundo, que acabou tendo esse contraste absurdo, né? Agora, como eu prometi, é a classificação do retorno desse ano, de 2025. Olha aí pra você. Se a gente for analisar, a gente vê sim a queda do Flamengo e a ascensão do Palmeiras, sem dúvida. Os dois com o mesmo número de jogos, o Palmeiras com 4 pontos na frente, mas ainda muito próximos, né? 4 pontos não é tanta coisa. E a arbitragem fez sim total diferença aí. Apesar de muita gente, até torcedores do Flamengo, discordarem, olha só, né? Torcedores do Flamengo não sendo clubistas, mas eles estão errados nesse caso. O pênalti marcado para o Grêmio, que deu empate naquele jogo, não foi nada. Não foi nada. Eu já falei com detalhes nas outras mídias. Não vou voltar aqui a discutir isso tintim por tintim, mas não foi pênalti. Não foi pênalti. O Ayrton Lucas estava correndo, posição natural, não teve ação de bloqueio, enfim, não foi pênalti, tá? E aquele pênalti gerou empate. O Grêmio empatou e o Flamengo não ganhou aquele jogo. Caso tivesse ganho, não tivesse tido aquele pênalti, 2 pontos a mais para o Flamengo. E esse jogo do Palmeiras é absurdo. Agora contra o São Paulo, que é o jogo mais discutido, que os áudios não foram revelados, depois foram revelados. Aquele pênalti não dado, absurdo, escandaloso. Depois a não expulsão do Andreas Pereira, etc, etc. Se o Palmeiras tivesse perdido para o São Paulo, seriam 3 pontos a menos. Se o Flamengo tivesse ganhado do Grêmio, seriam 2 pontos a mais. Ou seja, o Flamengo estaria na frente do Palmeiras, inclusive no retorno e também no campeonato, na classificação geral. Por essas e outras que não tem comparação, cara. Não dá pra dizer que tem comparação. Mesmo que a gente considere que a arbitragem tenha favorecido tanto o Palmeiras, ou esteja favorecendo tanto o Palmeiras agora, quanto favoreceu em 2023. Que favoreceu tanto em 23 quanto está favorecendo agora. Mas ainda assim, eu lembro, por exemplo, o episódio, já nesse segundo turno bizarro do Botafogo, aquele jogo do apagão do Engenhão, né, que a gente até hoje não sabe se foi um problema da região, se foi um problema do Newton Santos, mas o estádio pelo menos deveria ter um gerador que não funcionou, e aí o jogo com o Atlético Paranaense, que estava empatado, foi adiado. A torcida do Botafogo surtou ali naquele momento. Foi ali que surgiu contra tudo, contra todos, você deve lembrar, né? Porque adiaram o jogo com Fortaleza, que era logo na sequência. Os botafoguenses queriam, não, quero disputar esse final desse jogo, faltavam 30 minutos, eu acho, para acabar o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí apagou a luz do estádio, tiveram que remarcar para outro dia o jogo. Não foi no dia seguinte, foi sei lá quando. E aí adiaram também o jogo com Fortaleza. E os botafoguenses se sentiram prejudicados porque o Fortaleza, eu acho que estava poupando jogadores, porque estava na final da Sul-Americana da época, alguma coisa do tipo, estava focado na campanha da Sula na época. Então o Botafogo provavelmente venceria aquele jogo, teria mais chance de vencer do que quando foi disputado. Aí uma chororô danada, né, cara? Não dá pra levar coisas assim a sério. E, por que não dizer, o próprio confronto Botafogo e Palmeiras no Newton Santos,
que o Botafogo fez um primeiro tempo perfeito, fez 3-0 no Palmeiras, poderia ter feito 4, até 5, e no segundo tempo entregou. Foi o melhor jogo da vida do Endrick até agora, se não me engano, né? Provavelmente, talvez tenha sido. Aí vão dizer, mas foi roubado, teve a expulsão do Adrielson. Sim, mas estava 3-1 quando o Botafogo teve um pênalti a seu favor que o Tiquinho perdeu. E se fizesse, teria aberto para 4-1, e aí seria muito mais difícil do Palmeiras virar aquele jogo para 4-3. Quando o Tiquinho perde, o Palmeiras logo depois faz o 3-2 e aí 3-3 e vira. O ânimo do Botafogo foi ladeira abaixo quando o Tiquinho perdeu aquele pênalti. E se o Palmeiras tivesse perdido aquele jogo, a diferença teria ampliado assim absurdamente. Acho que eram 4 pontos de diferença, ia para 7, aí ficou 1, era uma coisa absurda desse tipo, desse jeito aí. É isso, antenado. Então, são motivos e mais motivos de que não dá para comparar aquela campanha do Botafogo de 23 ainda, pelo menos, com essa do Flamengo de 25, que tá no páreo. Tem que melhorar, mas tá no páreo. E chegou a hora de você comentar, dizer o que você achou disso tudo, se concorda, se não concorda. E eu quero agradecer a você que assistiu até aqui, quero agradecer a você que apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Seja da forma gratuita, que é gratuita para você, mas pra gente aqui vale muito, e também, se você puder ser nosso patrocinador com qualquer valor, seja membro, seja pelo Pix, muito importante pro nosso trabalho, para você apoiar quem precisa realmente de apoio aqui, que não tem patrocinador. Vocês ficam apoiando o canal grande aí, a gente tá crescendo e precisa realmente do seu apoio, tá bom? Tamo junto, aquele abraço, antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!